Senhoras e senhores, dando continuidade aos trabalhos, nosso primeiro painel tem como foco a visão das estatais e os aspectos regulatórios do setor elétrico. De imediato, convidamos o mediador deste seminário, jornalista do jornal O Globo, Jorge Vidor, para ocupar seu lugar no palco. Convidamos também os painelistas, Mauro Arce, presidente da CESP, Companhia Energética de São Paulo, Sérgio Souza Dias, presidente do Grupo CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, e o professor Hildo Sauer, do Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo. Antes de passarmos a coordenadora, o senhor Jorge Vidor, faremos a leitura dos currículos dos nossos participantes. O senhor Mauro Arce é engenheiro eletricista formado pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. Possui pós-graduação em Engenharia de Sistemas Elétricos pela PUC do Rio de Janeiro. Mestrado em Power Engineering pela Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, Nova York, Estados Unidos. Empregado de carreira da CESP, 1967 a 1994. A partir de 2011, assumiu a presidência da CESP, Companhia Energética de São Paulo. Membro dos Conselhos de Administração da CESP e Conselho Fiscal ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Assumiu em janeiro de 2007 a Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo, a presidência do Conselho de Administração da DERSA e o Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião. Foi secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento do Estado de São Paulo no período de 98 a 2006. No período de novembro de 2002 a maio de 2003, acumulou a presidência da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Presidiu os conselhos de administração das empresas de energia elétrica e de gás do Estado de São Paulo e o Conselho de Administração da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, de 98 a 2006. O senhor Sérgio Souza Dias nasceu em Cachoeira do Sul em agosto de 1961. Tem graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Católica de Pelotas, UCPEL, e mestrado em Engenharia de Energia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Já atuou como pró-reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, e diretor de qualidade da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS. Foi diretor-presidente do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica, CEITEC, e também atuou como diretor de geração do Grupo CE. E o professor Hildo Sauer é membro do corpo docente da Universidade de São Paulo desde 1991, onde é professor titular e diretor do Instituto de Energia e Ambiente, antigo Instituto de Eletrotécnica e Energia. Participou ativamente dos desenvolvimentos dos campos de investigação do programa de pós-graduação em energia da USP, Energia e Sociedade, Energias Renováveis e Energia e Meio Ambiente. É responsável pelas disciplinas de pós-graduação, Energia e Sociedade, Usos Finais e Demanda de Energia, Análise Econômica de Alternativas Energéticas, Avaliação de Projetos de Uso e de Produção de Energia. Passo a palavra ao mediador deste painel, senhor Jorge Vidor.
Bom dia a todos. É um prazer muito grande retornar aqui a esse teatro, esse auditório. 4 anos atrás eu fui moderador desse seminário que estou vendo até alguns presentes naquela época, o Schneider, né? Lambuja, todos aqueles que antecederam esse debate. A Fundação CE, Juarez, ela realmente, a gente um dia ainda vai dar um diploma de reconhecimento a ela pelo esforço que ela faz de trazer debates, acho que até de âmbito nacional, que extrapolam até os limites territoriais do Rio Grande do Sul. Eu participo há vários anos aqui de um seminário sobre economia, que eu sempre falo, não é nem para puxar o seu saco, não, é que realmente é um dos melhores debates que eu participo, antecedendo sempre o que é que vai acontecer no ano seguinte. Vocês foram sempre muito felizes nos convites que fizeram às pessoas. E aquele seminário, ele foi, certamente, eu participei de outros, mas ele certamente foi não só precursor, porque ele antecipou muito o debate, mas como ele foi o único que realmente colocou a visão do setor elétrico em relação ao que estava para acontecer. Foi realmente um debate maravilhoso. E pena que o governo tenha, de certa forma, a conclusão final do seminário foi de que o melhor caminho era a renovação das concessões, né? Por várias razões que a gente discutiu aqui, e quanto a isso o governo acabou aceitando. O que a gente não imaginava é que a metodologia usada, claro que ninguém naquele momento acreditava que pudesse ser algo parecido. Sabia-se que uma parte desse custo teria que ser transferido à sociedade, mas não dessa forma. Então, é com um prazer muito grande que eu participo aqui de novo desse debate. Quem sabe se a gente também não vai poder dar uma contribuição. Eu não tenho a menor dúvida, pelas times que a gente reuniu aqui, que o que vai sobrar daqui, né, o resumo disso, vai ser muito bom. O setor de energia elétrica tem uma situação relativamente privilegiada em relação aos outros segmentos da infraestrutura. O país hoje, isso é unanimidade, eu não conheço ninguém que discorde dessa tese, tem como um dos seus maiores obstáculos ao crescimento as deficiências de infraestrutura. Mas por força de 100 anos, talvez, de investimento no setor elétrico, a gente tem uma situação um pouquinho mais confortável, mas só um pouquinho, não é a ponto de a gente poder relaxar. Exatamente pelo fato do setor elétrico ter 100 anos, né, de experiência e de investimento nessa área, ele consegue olhar muito para frente. É por isso que a gente está reunido aqui, né? Não conheço nenhum outro setor de infraestrutura que consiga ver tanto à frente como o setor elétrico. E particularmente, como toda essa mudança afetou basicamente as empresas ainda estatais, porque elas é que tinham as hidrelétricas e outras usinas e outras redes de transmissão na fase de renovação. A gente vai abrir o debate exatamente enfocando a questão das estatais. O Mauro, representando a CESP, das grandes empresas geradoras de energia elétrica, o Sérgio Dias fazendo uma visão também do Rio Grande do Sul, e o Hildo, o professor Hildo, também especialista em energia, somente usinas térmicas, que agora tem se dedicado mais ao estudo, né, da questão das usinas térmicas. Então, a ideia é que isso seja um debate. É por isso que a gente está sentado aqui, porque um pode cutucar o outro, e vocês vão participar. Só que a gente tem um público tão grande, né, e
para ajudar aqui a organização, a gente escolheu que vocês façam as perguntas por escrito. Vamos ter recepcionistas circulando. Eu prometo a vocês privilegiar as perguntas. Se vocês não fizerem, eu vou fazer, porque eu sou perguntador profissional. Mas eu prefiro que vocês façam. E elas vão estar circulando, eu eventualmente vou ter que fazer uma síntese aqui, mas eu gostaria muito, o convite está feito, que vocês participarem. Cada um vai falar um pouquinho antes, eu vou começar com Mauro Arce. Você quer usar o tempo do seu lado ali? Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui. Convite do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, e o responsável por eu estar aqui é o meu amigo Gerson Carrion, que é um dos amigos de muitos que a gente fez ao longo da vida no setor elétrico brasileiro. Como vocês viram pelo meu currículo, eu trabalhei quase a vida inteira no setor público, mas só para... nos meus 3 primeiros anos de formado, eu trabalhei numa empresa privada. Então, a minha experiência no setor privado é pequeno, mas também muito importante, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Evidentemente, a CESP é uma geradora, nós temos 6 usinas hidrelétricas, 7.550 megawatts de potência instalada, né? E 70% desse potencial tinha terminado. É o caso da usina de Três Irmãos, que está em discussão. Deverá ser a primeira a ser feito um leilão de concessão. Esse leilão estava programado agora para setembro, mas a gente já sabe que não haverá possibilidade de fazer esse leilão. Nós continuamos operando, já perdemos, evidente, a energia, e Três Irmãos é um caso interessante, porque ela faz parte de um complexo com a usina de Ilha Solteira, e agora, a partir do dia 8 de abril, ela foi transformada em cotas, né? Foi estabelecida a energia dela, 217 megawatts, é uma usina de 850 megawatts de potência instalada, e foi separada a energia dela de Ilha Solteira. A usina de Ilha Solteira e Jupiá, a concessão termina dia 7 de julho de 2015. Então, na realidade, quando fala assim, renovação das concessões, para nós é antecipação do fim das concessões. E aí já vou adiantar, né, porque isso foi muito discutido até politicamente. Houve uma coincidência aí de 3 empresas, que os governadores são do mesmo partido, e girou um problema político, mas o problema não foi político, foi econômico, é que essas 3 usinas representam 70% da capacidade de geração de caixa da empresa. A empresa tem compromissos com seus empregados, com o mercado, porque ela é uma empresa que 60% do capital dela está no mercado nacional e internacional. E a antecipação do fim da concessão implicaria em que nós transferiríamos essa energia para cotas, passaríamos a receber um valor de operação e manutenção que não cobre todos os custos de uma estatal, e aí é a diferença de uma estatal. Uma estatal, pela própria regulamentação estatal, ao longo dos anos, ela é extremamente complicada. Só o processo, por exemplo, de procura e compra, gera um número grande de funcionários para fazer licitação, e outro número grande de funcionários para depois explicar para os tribunais de contas que todas as compras foram feitas corretamente, né? Apesar de, no final, ainda ter notícias de desvios, né, nesse processo licitatório. Então, o caso da CESP eu teria que cancelar esses contratos, ir ao mercado comprar energia para entregar aos meus consumidores, né, porque nós vendemos a energia até 7 de julho de 2015. E, por ironia, nós tivemos esse problema que já foi abordado aqui, dos reservatórios, né? Porque nunca mais tivemos... Os reservatórios que nós temos hoje são os mesmos que existiam em 2001, né? E, inclusive, com outras energias que também não têm garantia efetiva, é o caso da eólica, né? Falando, não, mas a eólica tem que ser suportada por garantia de reservatórios.
reservatórios que não existem mais. As usinas do Amazonas são todas a fio d'água. Há uma distância muito grande, né? Se houver um problema na linha de transmissão, é complicado. O sistema hidrelétrico da Amazônia ele é muito regulado, no sentido de que, olha, chove de junho até dezembro, depois não chove mais, então a quantidade de água é muito bem definida, né? Então não tem reservatório. E, evidentemente, aí, já olhando o lado ambiental, por que não faz reservatório na Amazônia? Né? Porque a Amazônia é plana e o reservatório lá seria um mar, né? Não mais a floresta amazônica, mas o mar de água doce. Então, é um processo complexo. E o que a gente verificou agora, né? É impressionante, olhando o gráfico da queda dos reservatórios, 2012 e agora, até agora, inclusive o caso do Nordeste, né? Eu não quero... Nem vou antecipar, o Wildo já discutiu isso outro dia, esse apagão, que o pessoal chama, um blackout que aconteceu lá, provavelmente uma das causas é uma quantidade de energia que está sendo transferida para o Nordeste. Porque o reservatório do Nordeste está a 2% da curva de aversão ao risco. Ou seja, realmente tem que transferir ou fazer um racionamento lá. E, evidentemente, é mais fácil correr determinados riscos de desligamentos de transmissão do que provocar um racionamento específico na região Nordeste. Né? Aliás, se não tivesse construído uma linha de transmissão ligando antes de 2001 o Sudeste ao Nordeste, teria havido racionamento no Nordeste e não teria havido aqui, porque foi transferida energia e é aí que aconteceu o racionamento de 2001. Então, é uma questão extremamente complexa. Mas, do ponto de vista específico da CESP, pelo fato de, em janeiro, né, a energia no mercado, o PLD, o preço de liquidações deve ter chegado a R$500 o megawatt-hora, nós estaríamos agora completamente quebrados. Então, a decisão ela não foi política, foi uma decisão extremamente focada na parte econômica da empresa. Não poderia pagar a nossa dívida, né? Entre as quais tem dívida com garantia do Tesouro Federal e com contra-garantia do Tesouro Estadual. Né? Então, foi uma decisão que não envolveu em nenhum momento aspectos políticos. Né? Quer dizer, isso evidentemente lá em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é que se passou, mas a Federação das Indústrias entrou firme nesse assunto, né? Mostrando que o preço da energia no Brasil era o mais caro do mundo, né? E é interessante que essa conta foi feita em julho de 2011 e ela não foi refeita mais. E de lá para cá, naquela época o dólar estava 1,56. Hoje está 2,4. São 57% já de... E essa história, né, de tarifa baixa, a gente já conhece o resultado, né? Está aqui o Gerson, que não me deixa mentir sozinho, né? A conta de resultados a compensar, quer dizer, o setor quebrou, o setor estatal quebrou nos anos 80, houve a paralisação dos pagamentos, calote generalizado, e o presidente da Eletrobras na época, ex-ministro Rezende, né? Ele elaborou e conseguiu aprovar uma lei que custou, naquela ocasião, aos cofres públicos 25 bilhões de dólares em 1993 para acertar essa conta de resultados a compensar, que era a conta porque você não tinha uma tarifa que remunerasse o custo e o retorno do capital investido. Então, essa história é conhecida e que quem paga a conta, uma vez na Espanha, uma conta não fechava de tarifa e eu perguntei, mas quem paga a diferença? Eles me falaram, o Juanito Espanhol. Aqui é o Joãozinho da Silva, que paga a conta não como utilizador da energia, mas como contribuinte. Então, outro dia eu vi um ex-ministro falando sobre preço, dizendo que a energia, na época que ele foi ministro, custava 10% do que custa hoje. Mas o resultado está aí, né? Literalmente quebrou o setor, e custou 25 bilhões de dólares a preços de 1993. Se atualizar isso aí, nós estamos próximo aí de 75 a 100 bilhões de dólares.
Então, é uma intervenção complexa. Lembrar que a concessão existe desde o Código de Águas, de 1934. O Código de Águas começou a ser escrito em 1908, né? Inclusive, vale a pena os nossos colegas engenheiros dar uma lida na exposição de motivos do Haroldo Valadão, não é, professor? Alfredo Valadão, que escreveu em 1908. O Código de Águas foi promulgado pelo gaúcho aqui da fronteira, o presidente Getúlio Vargas, em 1934, no governo provisório, e foi regulamentado por um decreto de 1957. Ao longo da minha vida e da vida de quase todos nós aqui que militamos no setor elétrico, nós participamos de várias discussões sobre o modelo do setor elétrico, né? E uma vez um colega meu, lendo o decreto, regulamentou lá, 40.019, acho que é esse o decreto, 1957, fala assim, não, mas não precisava mexer, bastaria seguir o decreto. Lá já existia a concessão, né, já existia a possibilidade de reversão, já existia o dinheiro para isso, a RGR, que nunca foi usado para fazer reversão. Tanto é que a usina de Cubatão, agora ela foi revertida depois de 90 anos de funcionamento, né? Então, é alguma coisa que existiu. O dinheiro da RGR, acho que foi empregado de forma positiva para a universalização, o último esforço aí já na gestão do presidente Lula na época, ministra Dilma Rousseff, né, da universalização do atendimento de energia para o pessoal de baixa renda, para o pessoal do campo. E agora, pela primeira vez, essa instituição, eu não sabia que tinha sido criada aqui, a ideia surgiu aqui, né, o jornalista Vidor colocou, né, da reversão, né. Então, no caso da CESP, não foi uma renovação, foi uma antecipação do término, o que causaria, e evidentemente, se havia dúvida em relação ao resultado econômico-financeiro da empresa e a impossibilidade de pagar, de lidar com os seus custos, né, ficou patente agora pelo aumento brutal que nós tivemos. Essa semana, em particular, a energia está a R$ 253 no PLD. Quer dizer, o que eu tiver de sobra, eu posso liquidar no PLD a R$ 253. Né, e, evidentemente, quando, no caso, se fala de 9, lembrar que a energia do Brasil, 48% é contribuições, tributos, etc. Né? Então, tem uma conta que não é uma tarifa pior do que a nossa, eu estava vendo da Espanha, agora em maio, lá 55% é custos adicionais. Então, é um assunto extremamente complexo, né? E aí não é o fato de ser estatal, deixar de ser estatal. Eu acho que o papel que as estatais tiveram no Brasil em particular, a criação do sistema interligado, essa possibilidade, a gente troca de energia, né? Foi um trabalho fantástico, tem uma história muito, muito bonita, né? Principalmente o fato, né? Eu fui beneficiário disso, né? Dessas empresas terem um cuidado muito especial com a formação dos seus times, né? Coisa que hoje já não existe mais, né? Então, as empresas estatais, né, o setor estatal, o modelo estatal que foi criado, é incrível, porque a empresa estatal não começou aqui, não começou na Europa, começou nos Estados Unidos, né, o aproveitamento mútuo do Rio Colorado, a partir da crise de 1929, com investimentos pesados, né, no setor hidrelétrico, né, com uso múltiplo, no caso da Bonneville Power Administration, da Tennessee, da TVA, né, são empresas estatais, né. Na Europa, a estatização do setor começou depois da Segunda Guerra Mundial, né, e depois logo depois, ou alguns anos depois, foi feita a reversão pela primeira-ministra Margaret Thatcher. Então, é uma história extremamente interessante, vale a pena conhecer. Eu acho importante a gente tirar, né, da experiência do passado lições para o futuro, porque as coisas... É impressionante se a gente imaginar que não houvesse esse vetor. Na realidade, a energia elétrica não é uma energia, é um vetor, né, de transformação de energia primária na utilização. Imagina o mundo sem energia elétrica. Não estaríamos nem aqui falando agora, né?
Então, é alguma coisa que vale a pena conhecer para a gente tirar, e muito cuidado, né, quando se vai fazer propostas de mudanças, né, porque as mudanças são feitas com objetivo e termina o resultado sendo pífio e provoca uma confusão, e aí independe de quem está fazendo, de que partido, não estou colocando sobre esse aspecto, né, porque o caso da mudança que houve, né, com o modelo inglês, né, da Cooper's Lybrand, etc., deu como resultado num racionamento por falta de planejamento. Esse é o motivo principal. Achar que o mercado se regula, se autorregula. É meia verdade, né, sob certos aspectos de um assunto com a complexidade que é o setor elétrico. Então, mais uma vez, agradecer, dizer da alegria de estar aqui com meus colegas, meus amigos, né? E conhecendo agora, ao vivo e em cores, aqui o jornalista Jean Vidor, né? Que é Henri Vidor, que eu conhecia, mas que eu não conhecia ao vivo e em cores, agora estou conhecendo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, gente, outro dia estava conversando com o pessoal que estava fazendo pesquisa sobre a economia americana no final na segunda metade do século XIX. A gente estava discutindo o papel da energia. Aí teve um dado que eu fiquei surpreendido. Vocês não têm ideia qual foi o principal produto de exportação dos Estados Unidos na segunda metade do século XIX? Gelo. Quer dizer, a principal indústria americana não era ferrovia, não era, quer dizer, tudo isso, mas o que eles mais exportavam era gelo para o mundo inteiro. Saía ali dos Grandes Lagos, né? Eles perdiam metade da carga, evidentemente, mas ainda assim chegavam a outro lugar do mundo levando gelo. Ou seja, como o mundo se transformou já a partir do início do século XX, pelo fato de poder gerar energia, né, e poder fazer uma máquina, um compressor capaz de gerar gelo na sua casa, né? Isso, você tinha que trazer o gelo lá dos Grandes Lagos para, somente nos países mais quentes, como o nosso, né, para conservar alimentos. Ô, Sérgio, agora você dá uma visão também um pouco do setor de distribuição, né, que, por incrível que pareça, poderia ser o beneficiado com tudo isso, né, e aparentemente não foi. Bom, a gente já havia cumprimentado a todos, né? Então, eu preparei um pequeno... Tá bom, obrigado. Eu vou passar muito rapidamente aqui, porque eu acho que a questão mais é de uma discussão, mas eu coloquei alguns pontos que impactaram, no caso, a questão da CE, principalmente, e a CE nas suas duas empresas, vamos dizer, porque a CE ela tem a distribuidora, que a gente vai colocar algumas questões objetivas sobre elas, mas também tem a área de geração e transmissão, que foi muito impactada realmente com essa renovação antecipada. E eu diria principalmente a área de geração, como o Ars colocou aqui, pelo fato dos contratos. Mas antes de entrar na questão mais especificamente da CE, eu só queria colocar que realmente, assim, eu acho que, aquilo como eu coloquei antes, que esse é um momento bastante propício a esse tipo de discussões, porque, historicamente, aí, os modelos do setor eles foram se alterando com acertos, com erros, né? Mas, de alguma forma, eles foram evoluindo nesse processo todo.
né? Antigamente ali nós tínhamos aquele processo quase que puramente, quase não, praticamente puramente estatal, onde toda a evolução se deu, né, em termos de conhecimento, em termos de uma estrutura energética que realmente é invejável para qualquer país do mundo, né? O nosso sistema interligado é algo que realmente causa surpresa, né, em qualquer parte do mundo, né? Tínhamos aquele sistema de reservatórios plurianuais que se mantinham, né, com sistemas com a hidroenergia fornecendo energia a um custo relativamente baixo e, claro, aí com alguns problemas em termos exatamente de resultados dessas empresas, e ali bancado pela chamada conta de resultados a compensar, que fazia esse equilíbrio de alguma forma, mas ali o foco era mais o desenvolvimento, era mais a criação de um sistema, era a construção de algo que foi feito ao longo daquele período todo. Depois veio, claro, aquele processo da privatização, também não entrando em méritos, mas, obviamente, ali houve, né, como foi colocado aqui também, uma deficiência de planejamento, né? E essa deficiência do planejamento é que acabou gerando aquele problema ali no ano de 2001, daquele racionamento que o Estado do Rio Grande do Sul conseguiu ficar fora, né, ali em cima de obras que foram realizadas emergencialmente e fundamentalmente pela CE, na época, né, conseguiram fechar linhas de transmissão que nos garantiam ficar fora daquele racionamento naquele ano de 2001. E também porque houve um atraso de uma subestação, né, que deveria ser responsável de levar a energia de Itaipu ali para o sudeste do país. Então, aquele atraso, naquele momento, nos favoreceu, né, em muito. E, claro, que com a competência, né, do Estado em si, na época a secretária Dilma era secretária de Energia aqui, conseguiu, junto à Eletrosul, até na época era o secretário Zimmermann, né, com o ministro, conseguiram realizar aquelas obras em tempo recorde, e, com isso, o Estado ficou fora daquele racionamento naquele período. Posteriormente, isso foram realizadas outras mudanças no setor, processo de desverticalização, uma série de questões que foram sendo realizadas ao longo de todo o processo, como eu disse, com acertos, com erros, com adaptações, mas agora nós estamos num novo momento, né? Num novo momento que eu acho que é fundamental aí para a gente tentar se adaptar, para o setor elétrico se adaptar e enfrentar aí essa necessidade de crescimento do país, junto com a modicidade tarifária, com os custos, com a qualidade que o modelo precisa colocar, né, para o consumidor, para a população. Eu coloquei aí, primeiramente, assim, aquela primeira discussão, que já está vencida, obviamente, mas só que era a questão da renovação versus aquele processo de licitação, né? E eu acho que trouxe pontos positivos e pontos negativos nesse processo todo. Não a renovação, acho que a renovação ela só trouxe pontos positivos, pelo menos no meu entendimento, né? Até para o setor elétrico, a própria segurança do sistema, ou seja, isso era muito discutido na época, você simplesmente licitar usinas que tinham já um processo de manutenção e operação com determinadas empresas, você, de uma hora para outra, transformar isso e passar isso para outras empresas, poderia gerar uma insegurança no sistema elétrico realmente bastante crítica naquele momento. E, de alguma forma, né, foi buscada essa modicidade tarifária. Claro que o problema de nós termos, logo depois desse processo de renovação, dessa redução das tarifas, que impactou negativamente o setor de geração e transmissão, coloco aqui, mas teve uma redução dessas tarifas, acompanhado de um ano com uma hidraulicidade totalmente, né, atípica, que fez com que a entrada das térmicas, no fim, colocasse o preço da energia para cima, né, chegando ao PLD a valores realmente exorbitantes, meio que apagou um pouco essa questão da própria modicidade tarifária. Mas, sem dúvida, o que se tem é que, se isso também não tivesse acontecido,
obviamente, o problema da hidraulicidade ocorreria também, nós teríamos, então, custos mais elevados nesse processo todo. Na questão das empresas, eu acho que, claro, nós estamos enfrentando problemas sérios, né, de adaptação, mas, por um lado, nós mantemos a garantia do negócio, do qual a gente participa, por mais um período, né, de renovação das concessões. E a gente tem uma visão, apesar de eu concordar com o presidente Azambuja, que a gente tem que discutir fortemente a questão das tarifas de geração e transmissão. Eu acho que esses cálculos eles têm que ser reavaliados pelo órgão regulador. Eu acho que tem questões que não foram colocadas nas tarifas de geração e transmissão, que precisam ser avaliados, mas nós já temos uma visão de onde nós temos que chegar. Como é que nós temos que nos adaptar a esse novo modelo, com que custos nós temos que chegar de OIM para poder enfrentar o negócio que está se colocando no processo. Então, apesar de ser doloroso, eu diria assim, mas é um processo de crescimento e é um processo que busca, digamos, qualificar as empresas públicas, principalmente, que vêm com esse histórico lá, já de longa data, desde, né, daquele modelo lá da conta de resultados e compensar, que hoje, obviamente, né, não existe mais. Agora, a questão não da renovação, acho que a renovação ela é tranquila, eu acho que ela foi a opção mais correta, sem sombra de dúvida. Mas com relação ao fato, né, de como ela foi feita, né, eu colocaria o seguinte: primeiro, realmente, ela teve um prazo de adequação, ou seja, a queda de receita que ocorreu nas empresas, com o prazo de adequação que essas empresas teriam para se resolver, foi muito reduzido, né? Desde ali, de quando saiu realmente a renovação, que foi no dia 4 de dezembro, que nós assinamos a renovação, apesar dela ter sido anunciada lá em 11 de setembro, né, uma data bastante conhecida, né? Né? Exatamente, né? E nós tivemos ali 2, 3 meses para se adaptar a uma queda de receita violenta. Então, se isso tivesse sido feito de uma maneira mais lenta, com mais prazo para a adequação, adequando até ao prazo de 2015, que é onde a maioria das renovações ocorreria, poderia ter uma redução num primeiro momento, mas ela ia ser gradativa, certamente esse impacto não seria tão negativo ao setor. E principalmente colocando a questão da CE. E, obviamente, veio ali 2 outras questões. Uma, hoje, por exemplo, para as empresas de geração, não existe nenhum incentivo para a gente tentar aumentar a energia das usinas já existentes, ou seja, repotencialização e ampliação nem se discute mais, porque nós não vamos discutir, né, fazer um investimento em cima, a não ser que seja obrigado, né, em cima de uma tarifa de OIM que simplesmente mantém o sistema funcionando. Então, isso aí, para a nova energia que poderia ser gerada nessas usinas já existentes, mais ou menos isso foi enterrado. Então, esse é um ponto negativo da forma como foi feito. E eu colocaria mais um ponto negativo, que é a questão que ele não combateu, ele não tocou na questão da especulação do preço da energia. Eu acho que isso era uma outra questão que deveria ter sido focada fortemente, né, pelo modelo, pela mudança do modelo. Quando nós falamos de um PLD que pode variar de R$16 a R$600, ou R$500, ou R$800, né, você tem um descontrole do processo tão grande que deveria ter mecanismos, né, que evitassem essa especulação que hoje acontece com o preço da energia. Então, isso aí, para mim, sem dúvida nenhuma, é algo que tem que ser repensado para esse novo processo da continuidade desse processo de renovação. Não que as empresas que estão fazendo isso estejam erradas, não estão erradas, elas estão pensando exatamente no seu negócio, né? Agora, o poder concedente, os órgãos de regulação é que têm a obrigação, né, de, através de um controle mais rígido desse processo, ter mecanismos de defesa para o próprio modelo, né? Então, com relação especificamente à CE distribuidora, né, eu colocaria duas questões. Uma, a redução da tarifa, né, que foi em função
da renovação das concessões, que eu acho que o que não impacta diretamente, né, no resultado da empresa, que é na parcela B, porque a questão tarifária impacta mais a parcela A. Mas, mesmo assim, trouxe alguns pontos que têm que ser avaliados. Primeiro, a redução da receita, obviamente, aumentou o comprometimento dos recebíveis das empresas de distribuição e, com isso, aí, torna mais difícil a captação no mercado de fontes de financiamento, né? Porque existe um limitador que a ANEEL coloca com relação a comprometimento de recebíveis. Obviamente, se eu tenho um endividamento já anterior, essa minha receita cai, eu tenho um problema aí nesse sentido. E hoje essas empresas estão necessitando fortemente de captação de recursos para poder enfrentar aí esse período de transição, eu diria assim, né? E também, obviamente, um fluxo de caixa que acabou gerando problemas, porque, por exemplo, o que aconteceu? Isso foi momentâneo, não foi em função, logicamente, da renovação das concessões. Mas como eu enfrentei, logo depois dessa redução da tarifa, um aumento, né, na compra de energia em função do despacho das térmicas, isso aí, obviamente, que vai ser compensado no futuro, mas no momento do desembolso do caixa me cria um problema de fluxo de caixa na distribuidora bastante forte. E principalmente porque parte da compensação disso, que deveria ser feito pelo CDE, está com dificuldades de repasse, né? Então, essa dificuldade de repasse do CDE acaba também complicando todo o processo aí do fluxo de caixa de uma distribuidora. Bueno, mas fora isso, a distribuidora também tem uma outra questão que não que tem que ser discutida também, que eu coloquei naquela apresentação inicial, que é o seguinte, que são os ciclos de revisão tarifária. Esse sim afeta diretamente, né, o resultado das distribuidoras, porque esse impacta a parcela B. Nós tivemos aí no terceiro ciclo de revisão tarifária uma redução no OC, no caso, né, no pagamento que é feito pelos ativos, já muito considerável. E existe a sinalização da ANEEL que isso vai continuar acontecendo ao longo dos próximos ciclos de revisão tarifária. Isso aí causa realmente uma falta de atratividade, né, para o novo investimento. Então, isso, acredito que é um ponto fundamental que tem que ser discutido, né, junto à ANEEL, junto ao poder concedente, no sentido de que a gente consiga controlar isso, está certo, os juros no país estão baixando, eu acho que isso é importante, isso vai no sentido da modicidade tarifária, não discutimos com relação a isso, mas né, nós não podemos também perder a atratividade do modelo, do sistema, e com isso novos investimentos que são fundamentais aí para o sistema elétrico. No caso da CE, particularmente, nós tivemos dois problemas muito sérios, né, que foi, primeiro, uma falta de investimentos durante os 4 anos anteriores ao terceiro ciclo de revisão tarifária. Então, isso causou uma queda de receita também. Nós tivemos um problema de investimentos nos 4 anos anteriores ao ciclo, que causou uma redução maior na receita, e tínhamos ainda problemas, e temos ainda problemas de perdas elevadas que a gente, nesse processo, está tentando resolver. Mas isso aí também nos levou a uma avaliação, a um pensamento, né, que, no caso, que nós temos que nos preocupar exatamente para o próximo ciclo de revisão, certo? Que é exatamente uma discussão com os órgãos do setor, com relação ao que a ANEEL está pensando sobre a redução da OC. Eu acho que isso é um ponto que o setor elétrico como um todo tem que discutir seriamente para que ele vá no sentido da modicidade, mas que continue sendo atrativo para o setor. E no caso específico, né, da CE, né, nós estamos, que também eu vejo como um momento de crescimento, eu diria, né, que é focando em questões fundamentais do negócio da distribuidora, ou seja, a questão dos ativos, a questão dos investimentos, que estamos, então, recuperando aqueles anos anteriores de investimento,
que deixaram de ser feitos, ou seja, nos 4 anos do ciclo anterior foram em torno de 330 milhões de reais. Nós queremos investir em torno de 1,37, já estamos comprometidos e realizando mais de 450 milhões de reais, ou seja, estamos ainda com 1 ano e meio, temos até 2016 ainda em termos de investimento, e já realizamos aí nesse período mais do que os 4 anos anteriores, que foram antes do outro ciclo de revisão tarifária. Então, isso aqui busca a recuperação em parte da receita. E também um foco na recuperação de perdas. Isso aí nos mostrou o seguinte, que a empresa precisava olhar para dentro, reestruturar o seu negócio, focar no seu negócio, né? E descolar, digamos assim, essas áreas que são fundamentais, apropriação de ativos, investimentos, o investimento mais corretamente possível, visando o ciclo de revisão tarifária, e isso aí passa a ser uma área estratégica fundamental da empresa, né, para que a gente possa realmente enfrentar esse processo aí desses 4 anos, até que no próximo ciclo a gente tenha uma possibilidade de recuperação de receita. Então, como eu disse, isso é mais particularmente para a CE, não é do setor, mas é focar na realização de obras, ativos, na apropriação desses ativos corretamente e na recuperação de perdas. Então, isso passou a ser estratégico para a sobrevivência da empresa. No caso da CEGT, né, aí é diretamente o impacto da Lei 2.783, certo? Que é aquilo que eu já coloquei. Nós tivemos que adequar uma redução de 50% da receita em 3 meses. Então, não houve essa condição, obviamente. Claro que com o ressarcimento dos ativos da transmissão, nós temos um fôlego aí, nos próximos 3, 4 anos, né, de poder reestruturar a casa, certo? Então, esse ressarcimento dos ativos que foram, digamos assim, que estão sendo pagos ao longo de 36 meses, nos dão condições aí de manter a estrutura da empresa até uma adequação mais definitiva. Mas o impacto da compra de energia pela geradora, que é aquilo que o presidente Arce aqui colocou, que por opção, então, a CESP não renovou em função desse motivo, isso é uma questão que está nos impactando diretamente e, infelizmente, é uma despesa que não vai ter ressarcimento. No caso lá da distribuidora, terá ressarcimento, né? Mas essa compra que está sendo feita agora ao PLD de R$400, que já foi feito, né? Essa é um ressarcimento que não vai existir. E isso, sim, é um problema muito sério para o fluxo da empresa e para a recuperação da CEGT, né? E temos aí, então, que focar em, digamos, também aí como mais particularmente como CE mesmo, né? A gente pensar como estratégico, como fundamental, né? Que nós temos que botar na CEGT também um setor de regulação, que vai preocupar com tarifa, que vai preocupar com a adequação de custos, né? Não tão igual ao da D, mas muito semelhante ao da D. Nós precisamos ter agora, porque agora as usinas que foram renovadas são custos de OIM, então nós temos que se adequar a esse processo. Isso passa a ser estratégico para a empresa, e nós só vamos conseguir incremento de receita com novos negócios. Então, a estrutura da empresa também tem que pensar, obviamente, ela já vinha pensando nisso, em novos leilões, tanto de transmissão como de geração, mas agora isso passa a ser fundamental, ou seja, a energia velha, toda a energia que a CE já tinha, nós temos ainda Itaúba por renovar, vence em 21, né, teremos que decidir isso até o final de 2016, teremos que decidir se vamos renovar ou não, exatamente porque temos que olhar para o modelo, não pode se repetir o mesmo problema que aconteceu agora com a renovação que nós fizemos, ou seja, com essa necessidade de uma compra de energia cara no sistema, sem uma contrapartida com relação a isso. Então, nós temos Itaúba por renovar ainda, mas depois que for renovada, mesmo que seja em 21, ou se for renovada em 2017, final de 2016, a única receita nova é novo negócio. Então, é focar em novos negócios, focar em novas parcerias, focar em
questões relacionadas aí à ampliação de receita, que é a única forma da gente aumentar o caixa e poder aí manter essa empresa por mais 70, 140 anos, porque esse ano ela está completando 70 anos. Tá bem? Muito obrigado, então. Obrigado, Sérgio. Hildo, conversando com um colega seu acadêmico, que é o professor Nivaldi, que você deve conhecer, ele é coordenador do grupo de estudo do setor elétrico, a gente, brincadeira, disse, eu acho que o pessoal responsável pelo setor tem sempre dificuldade de fazer uma conta que leve em consideração os aspectos econômicos e financeiros. Porque uma coisa que me surpreendeu nesse processo foi que, por unanimidade, todo mundo da área financeira, todos os consultores de bancos e tal, sugeriram que vocês não renovassem. Abram mão de uma futura receita de 30 anos, talvez, e fiquem com 2 anos só, porque é mais negócio. Eu falei, puxa, alguma coisa deve estar errada nessa conta, né? Mas isso, infelizmente, não foi levado em consideração. Então, professor, faça suas observações. Em primeiro lugar, minha saudação ao Sindicato dos Engenheiros, agradecimento pela lembrança, pelo convite, à Fundação da CESP. Satisfação compartilhar aqui com o Mauro, com o Sérgio Dias e também com o Vidouro. Eu só ia responder ao Mauro, que eu acho que ele já viu o Vidouro a cores, só não viu ao vivo. A sua televisão deve ser colorida. Brincadeira. Mas eu preparei um conjunto, como é de hábito em seminários mais acadêmicos, um conjunto de observações, porque eu entendo que, como já foi bem observado aqui, tanto pelo Mauro quanto pelo Sérgio, a luz vem do passado, vem da história, vem da análise da evolução do sistema. Eu vou pedir sua ajuda aqui, eu aponto para lá. Então, o roteiro seria esse, e eu, assim, compareço a esse seminário com um sentimento bastante misto. Eu vejo o povo mais otimista que eu, o que me conforta um pouco, sabendo que o Sérgio está na presidência da empresa e o Mauro da CESP, embora tenha tomado atitudes diferentes. A minha sensação é de profunda frustração, porque eu acho que outros caminhos estavam disponíveis e podem ter sido trilhados, não só no setor elétrico. O que mais me angustia também, ultimamente, é o setor de petróleo, especialmente com o leilão de Libra. Sei que não haverá tempo de falar de tudo isso aqui, seria inoportuno, mas não posso deixar de manifestar minha profunda ansiedade e angústia com o que vem acontecendo. E quando eu falo que o caminho poderia ter sido diferente, é porque, à luz do que o Mauro muito honestamente reconheceu, do apagão, nós naquele tempo estávamos em lados opostos. Costumo brincar o Mauro que ele está na presidência da CESP, porque nós não deixamos privatizá-la em São Paulo, não obstante o denodado esforço do nosso amigo governador Alckmin, do próprio Mauro em fazê-lo. E hoje ele está fazendo um brilhante trabalho à frente da CESP, devo reconhecer isso também. Proponho que ela expanda a atuação, porque é uma empresa saneada hoje, de maneira que as coisas mudam, a história nos... Agora, se nós tivéssemos seguido substancialmente em maior volume aquilo que resultou da proposta após apagão de 2001, que era o programa elaborado no âmbito do Instituto de Cidadania, presidido pelo Lula, coordenado por nós, integrado pelo atual presidente da República, possivelmente grande parte do que está acontecendo no setor de petróleo e no setor elétrico não estaria acontecendo. Isso eu vou tentar mostrar aqui. Aliás, me confortou muito chegar aqui domingo em Porto Alegre e ver a manchete do Correio do Povo falando da posição do ex-governador Olívio Dutra, que é preciso repensar de baixo para cima. Acho que isto vale aqui também. Opa, é para lá. Bom, não vou passar por tudo isso, já foi mencionado. Nós começamos eletricidade em 1880, tivemos várias fases, em todas elas, o setor de energia, pelo papel que ele assumiu, tanto petróleo quanto eletricidade, no processo de transição de uma sociedade agrária
para uma sociedade urbana industrial no mundo inteiro, se precedeu a era do carvão. Não podia prescindir da eletricidade. A expansão de fora para cá, depois de vender gelo, a Westinghouse, a GE, a Siemens e a Mitsubishi quiseram vender geradores elétricos, linhas de transmissão, motores, iluminação pública, transporte elétrico e por aí vai. Esse foi o grande processo. Tivemos vários ciclos ao longo do tempo em que isso foi acontecendo, todos eles vinculados ao pensamento político, econômico, hegemônico em cada época. É marcante que, após a Segunda Guerra, o país reconheceu que o seu processo de transformação de uma sociedade meramente agrária e urbana industrial não prescindiria de um conjunto de ações. O aço, sem o aço não haveria nem automóvel nem indústria, sem o sistema Eletrobras, sem o sistema Telebrás, sem o sistema Petrobras, também isso não era possível. Fizemos isso, uma luta encarniçada, porque o Código de Águas a que o Mauro se referiu só saiu de 7, 8, em 34, porque os interesses dos trustes aqui já estabelecidos, Anforp no Rio Grande do Sul, Light, lá em cima, Anforp em São Paulo, não o permitiam. Era uma luta encarniçada no Congresso. Isso vem de longe, e o que está em disputa é o excedente econômico, é a possibilidade de produzir algo a um custo menor, vendê-lo a um preço maior e daí acumular ganhos extraordinários que no capitalismo convencional, concorrencial, não é possível. É isso que está em disputa, essencialmente. É evidente que essa hegemonia keynesiana do modelo que veio desde a década de 50 até os anos 90, nos levou depois à primeira reforma liberal, inspirada na Cooper-Zenleib, na verdade, inspirada no modelo chileno, que foi levado para a Inglaterra, Pinochet, o inspirador inicial disso, depois foi para a Inglaterra, Cooper-Zenleib, chegamos aqui no Brasil ao apagão, em grande parte pela instabilidade. Essas curvinhas aqui são antigas, elas mostram na linha vermelha do lado de cá, à esquerda, do lado de lá, aliás, à direita de vocês, esquerda de vocês, o consumo, no azul a expansão da oferta, e aquela curva que sobe e desce é a antiga senoide anual, pelo qual os reservatórios vão se esvaziando e voltam a se encher. Não se encheram, porque em 2001, embora esperadas, na hidrologia, o comportamento foi um pouco abaixo da média, mas a defasagem já era muito grande e a gente tirava do estoque da poupança, que era para a sobrevivência. Acabamos levando um apagão na testa, que trouxe consequências importantes, dentre elas, entendo eu, e o próprio, foi um fator importante na eleição, a vitória do presidente Lula como candidato da Frente Popular, mostrando que este modelo, que jogava a competição pelo preço no mercado, isto é, pelo preço da energia, marcado pela hidrologia e sazonalidade hidrológica, não poderia ser um fator para orientar os investimentos, pois que os investimentos são de longo prazo e os custos têm que ser recuperados. Até porque, se o sistema é seguro, 95% do tempo tem que estar sobrando água e o custo marginal de curto prazo é baixo e não pode servir de referencial de preço algum, como infelizmente foi mantido depois. A proposta deste livro, anterior a ele, era de que nós recobrássemos o planejamento, o que parcialmente foi feito no novo modelo, mas não integralmente. A ideia era, em 2003, fazer o mapeamento de todos os recursos energéticos, segundo seus atributos técnico-econômicos, que, em parte, a Eletrobras já havia feito ao longo de décadas, mas faltava resolver a questão social e ambiental, que deveria estar numa carteira, ordenaríamos os projetos e aí teríamos processos licitatórios, onde, dada a ausência de capital naquele tempo, nós teríamos uma competição por aqueles que construíssem as usinas ao menor custo. Isso foi parcialmente feito, e se não houvesse remédio, haveria uma intervenção estatal para isso, preservação do sistema Eletrobras cooperativo como elemento essencial. Digo que foi parcialmente feito porque uma incrustação que veio depois foi o chamado mercado livre, que distorceu substancialmente isso daí, junto com a descontratação. E eu cito em vermelho aqui uma coisa importante, que pautava os princípios de então. Como o setor elétrico
assim como de petróleo se pauta por condições econômicas especiais, onde o custo de produção é muito abaixo do valor de mercado, do custo marginal, a ideia era que esse excedente econômico, porque o artigo 20 da Constituição diz que os potenciais hidráulicos, assim como os recursos do subsolo, pertencem à nação. O artigo 5 diz que todos nós temos direitos sociais, a educação pública, a saúde pública, a moradia, etc., etc., que não são cumpridos por falta de dinheiro. Ora, se o petróleo pertence ao povo brasileiro, se os potenciais hidráulicos pertencem, então parte desse excedente econômico poderia deveria ter sido usado para resgatar essa dívida histórica. O que não foi feito, e entendo eu, em grande parte, pela forma como a proposta feita em 2002 acabou sendo, durante quase 1 ano e meio, quase 2 anos, longamente negociada, e eu costumo repetir isso aqui para mim explicar muito, de que a construção da regulamentação de 2004, que nos levou a uma necessidade, não de fazê-lo como foi feito agora, de uma drástica intervenção radical de cima para baixo, por isso falo em fazê-la de baixo para cima, teria sido construída por um processo participativo, mas a academia não estava lá, os consumidores não estavam lá. As medidas eram negociadas, mas negociadas entre quem? Os agentes, especialmente do capital privado. Porque a Petrobras, onde eu estava, não estava lá, a Eletrobras tampouco foi chamada. Os acordos entre agentes. E o governo se reservou o papel de fazer arbitragem. Isso aqui é uma confissão clara da então ministra. Neste caso, para poupá-la, eu usei o texto da senhora Erenice Guerra. Eu acho que o problema que nós vemos hoje está na forma como a proposta de 2002 foi implementada entre 3 e 4, com concessões exageradas aos agentes, especialmente a manutenção do mercado livre, que com a descontratação da energia, e sabendo que havia sobra até 2008, 2009, passou a comprar energia a 16, 17, 18 reais, descapitalizando isso, especialmente as estatais, a Eletrobras e a própria Petrobras, onde eu me encontrava. Bom, de maneira que a reforma feita em 2004, agora vai para a reforma da reforma, porém feita de maneira absolutamente... Eu fiquei perplexo quando sai a medida provisória. Primeiro, pela própria medida provisória. Todos nós sabíamos, há 15 anos, se não mais, quando as concessões venceriam. Então, não me parecia que era urgente ter uma medida provisória. Era algo que poderia ter sido planejado, organizado. Eu, pessoalmente, defendia, em razão do que eu disse há pouco, que propus não só a renovação, licitação, como a assunção, porque a Constituição permite que o governo nacional opere seus ativos. Isso vale para o petróleo, vale para a eletricidade. Eu propus a criação da Hidrobras, que seria a dona dos ativos, eles continuam operados por todas as empresas, em condições razoáveis de pagamento, muito acima do que se paga hoje, R$ 7,5, R$ 7,50, R$ 8 por megawatt-hora produzido em Chesf. É uma sentença de morte anunciada contra a Chesf. Isso é grave. Eu propunha que as estatais continuassem operando as usinas, contratadas pela Hidrobras, e que essa diferença entre o custo de operação e manutenção de 15, 20 reais e o valor abaixo do custo marginal de cerca de 80, esses 60 reais fossem para um fundo público, parcialmente para a educação pública, parcialmente para a saúde pública, parcialmente para capitalizar as próprias empresas e investir, etc., etc. Diferente do que foi feito. Porque o que foi feito agora é regressivo. Eu costumo dar um exemplo. Eu tenho um amigo chamado Eduardo Lago, no Maranhão, ele paga R$ 5.000 por mês na sua conta de energia. Ficou muito feliz que de um mês para outro ele passou a pagar 4 mil, poupou R$1.000 por mês. O empregado dele, o seu Francisco, salário de R$ 700, pagava 60, teve um desconto de 12. Só para dar uma ideia do setor, como é regressivo socialmente o que foi feito. O pior é que a máquina de aumentar continua de pé. Se nós olharmos os contratos, a alocação de riscos, as assimetrias. Então, hoje, Furnas Chess vai vender energia a R$ 7, R$ 10 por megawatt-hora, mais impostos, e tem gente vendendo a 220. Era só olhar no processo, eu cito as PCHs que a Semat recontratou depois de tê-las tiradas de dentro e vendido.
Há muitos exemplos, eu não vou entrar em detalhes aqui, só dizendo que esse é um problema seríssimo de assimetria entre... É evidente que esse modelo aqui, que foi feito na primeira reforma, foi muito suave, e nós estamos pagando o preço por isso hoje, no meu entendimento. Mantivemos essencialmente o mesmo espírito, com alguns ajustes. O único grande ajuste foi a contratação de longo prazo, porém não garantindo a contratação de toda a energia, porque, surpreendentemente, em 2005, descobrimos que 25% dos consumidores estavam fora, comprando energia no mercado spot, e cometemos a vilania de dizer que custo marginal de operação, que só serve para orientar o uso da água, se transformou em preço. Preço resulta da amortização do capital, dos custos de operação e manutenção e de combustíveis. Não há como ter energia a R$18 em lugar nenhum no mundo. Muito menos no Brasil, onde, no mínimo, 50, 60, 70, 80, 100 a nova energia. De forma que esse é um problema que nós fizemos. Feita a introdução, eu acho que alguém... Eu diria que o Brasil, do outro lado, está dotado dos melhores recursos energéticos do mundo. Éramos 143 mil megawatts. De eólica, agora já passamos de 300 mil. Para dizer, em grossos números, desenvolvendo metade do potencial hidráulico e elétrico, e nem todo pode ser desenvolvido por razões sociais e ambientais, nós atenderemos a demanda da população brasileira em 2043, quando ela vai se estabilizar em 220 milhões de habitantes, consumindo o dobro do que consome hoje, consumindo o padrão europeu. Basta planejamento, gestão, organização. Temos ainda a cogeração com bagaço de cana, PCA gás e, acima de tudo, o papel das termoelétricas, neste caso, seria, isso é uma reserva de segurança, uma espécie de hedge. Esse enorme custo que nós pagamos agora, aqui o número está 143 mil, porque isso era de 2001, quando as torres eólicas eram de 50 metros. Com 100, 120 metros, passamos dos 300 mil, sem considerar o potencial offshore. De maneira que o sistema hidreólico, com segurança de térmicas de backup, permite atender a demanda toda. E nós queimamos esse combustível todo. Do ano passado para cá, eu não sei se 7, 10 ou 12 bilhões de reais, desnecessariamente, porque tudo isso poderia ter sido substituído por água e vento, que são gratuitos, se tivéssemos planejado com antecedência e contratado usinas hidráulicas e eólicas. Mas é que esse é o quadro. Sintomas e evidências de que o sistema não vai bem. Primeiro, o contínuo aumento tarifário. Tem razão o Mauro Arce que em dólar, depende do câmbio, isso é mais grave ou menos grave. Mas, de fato, nós tivemos uma trajetória altista que vem desde os anos 90 para cá, com a reforma feita por Fernando Henrique Cardoso. Continuamente isso não foi aplacado, exceto para aqueles que conseguiram fugir para o mercado livre e que se assenhoraram do excedente econômico, que na verdade pertencia às estatais, donas das usinas geradoras. Mercado livre estável está citado aí por isso. Tivemos a proliferação de encargos, aumento dos custos de transmissão, especialmente uma assimetria enorme. As estatais, a própria CETEP, antes de ser vendido, eu fiz uma auditoria lá, tinha um excedente econômico enorme, tinha um investimento enorme, uma tarifa pequena. As novas que entravam tinham retornos garantidos da ordem de 15% a 20%, que é uma assimetria inaceitável. Com a redução do custo de capital no Brasil, isso poderia ter sido revisto. Mas, pelo que eu vi do Sérgio, só se aplicou algumas. Reduzir para 7,5% o WACC é algo razoável, mas precisa ser uniformizado. Temos, então, o problema da garantia física, pelo qual hoje está comprovado que é uma dissintonia entre a carta outorgada para certas usinas para vender energia e a capacidade efetiva de produzi-la com segurança. Alguém paga essa conta toda vez que a garantia física, isto é, o direito de vender, não é assegurado pela produção média física, em casos concretos, alguém vai pagar essa conta. E isso está acontecendo. Temos o decréscimo na capacidade de regularização, como o Mauro já citou. Estamos com maior volatilidade, porque o consumo total de energia anual, vis-à-vis o estoque dos reservatórios, que ficou mais ou menos constante em 170, 180 terawatt-hora de estoque para um sistema, quando cheio os reservatórios, isso tudo. E, finalmente, a chamada custo marginal da operação, que só serve para orientar a operação, saber o valor da água, se queimamos combustível hoje, esperamos para o futuro, foi transformado em preço, que, como eu disse antes, na minha opinião, é a maior vilania, que, como se legitimou o PLD,
que passou a permitir que 25%, agora 28% da energia fosse cerca de 600 grandes consumidores, um quarto do consumo brasileiro, metade do consumo industrial, passasse a receber energia, que alguém pagou essa conta, foram as estatais. De 2003, quando esse mercado foi criado antes, mas foi mantido, até depois. De forma que eu propunha, como eu disse antes, que os 12 gigawatts médios, ou 22 mil megawatts, fossem operados pela Hidrobras e que parte do excedente econômico fosse destinado a resgatar a dívida histórica da população. Investimento em saúde pública, educação pública, parcialmente, o restante para capitalizar as empresas e expandir o setor. Muito diferente do que foi feito. E aqui está a tragédia, por exemplo, de Furnas, que perdeu 45% da sua garantia física, vai vender a R$ 9,78 o megawatt-hora em média, que duvido que a longo prazo, daqui a 35 anos, garanta ainda a manutenção adequada e a operação adequada. Pior ainda é Furnas, que perdeu 86%. Só citei as duas, porque, na minha opinião, isto aniquilou o sistema Eletrobras, que não tem mais viabilidade. O PDV que está sendo feito, de 2 a 3 bilhões de reais, é para ainda piorar a situação. Que hoje, financiamento não é difícil de obter. O BNDES obtém do Tesouro Nacional, que se endivida e repassa. 80% do que investimento novo vem do BNDES hoje. O problema é ter gente, ter engenheiros, ter técnicos, economistas, e isso no sistema Eletrobras está sendo destruído, que é uma consequência pior do que a própria redução tarifária para eles. De maneiras que... E o pior é o seguinte, a maquininha de aumentar continua de pé. Eu cito aqui um conjunto de aumentos tarifários que aconteceram depois da MP. A CEMAT praticamente já devolveu tudo. Então nós fizemos as custas do Tesouro Nacional. Um dispêndio de não sei de quanto, se de 20, 10, 15, 20 ou 30 bilhões de reais, aniquilamos empresas e estamos agora voltando a aumentar. Aqui está a lista da variação pós-MP 579, de maneira que muitas empresas... A CEMAT teve uma redução de 20%, a primeira lá de cima, e hoje em dia tem um saldo líquido de 2%. De maneira que nós tomamos uma riqueza enorme, é verdade que a coisa seria pior. Porque nós não olhamos na estrutura, temos que ver a estrutura de custos, a alocação de riscos, e por isso eu tenho defendido a volta ao modelo anterior. Já vou encerrando. Aqui só, não consegui ver todos os números, mas aqui está. Fora o problema da modicidade tarifária, o problema do combustível. E a incerteza regulatória. E a disputa judicial. Todo mundo talvez tenha ouvido falar da analogia do garçom, onde as comercializadoras dizem que são um mero garçom e não vão pagar a conta. Quer dizer, nós temos a judicialização do sistema, uma precarização e uma dificuldade enorme, desnecessariamente, porque se houvéssemos negociado isso apropriadamente... Aqui eu estou citando vários números, porque eu não quero tomar muito tempo, eu sei que o ouvidor... A gente está cheio de perguntas, professor, se puder dar uma concluída agora. Estou concluindo por isso mesmo já. Mas eu não sei se são 10 bilhões de reais do problema de quem vai pagar a conta térmica e de como é que nós vamos fazer esse acerto financeiro. E aqui, então, a preocupação maior. Eu fui estudar a legislação, porque o meu painel anterior era regulatório. Aí, de repente, eu caio numa lei que fala aqui de café, açúcar, peixes, carne bovina, e era a lei que trata do setor elétrico. Aí, na segunda etapa, eu vi que, de fato, havia aí uns emendos. Isso aqui forma o seguinte, que esse Frankenstein jurídico que está nessa lei, na minha opinião, é uma fotografia do processo inadequado, insuficiente, com falta de negociação, de planejamento. Nós todos sabíamos que essas concessões venceriam em 15 anos. Se era para fazer o que fez, haveria tempo e jeito de fazê-lo de outra maneira. Eu, pessoalmente, defendo o que eu defendi. Isto é, Hidrobras, finalidade pública para o excedente econômico. Mas agora fizemos a reforma da reforma e os remendos que estão vindo aí, e as disputas judiciais. Por que tudo isso? Foi uma tentativa de 11 de setembro, alguém outro dia montou assim os aviões que foram a Nova York, destruir as Torres Gêmeas, destruindo Cheste e Furnas. É o que aconteceu. Fora as outras. De maneira que... e agora vem os remendos, vem o debate judicial,
a judicialização disso tudo, não era necessário que isso acontecesse. Há muitas maneiras de manter o sistema operando e funcionando com maior excedente econômico para um ou outro grupo, ou para os consumidores, ou para os acionistas das empresas, ou para a sociedade que, no limite, aqueles que nem energia elétrica têm, os 2,5 milhões, que não têm saúde, educação, também. Há 3 interesses em disputa, na minha opinião. Eu estou em nome do último, porque as empresas estão aí, os consumidores também. São poucos que se expõem a defender o interesse público da população que não tem energia, que não tem acesso à educação e saúde, e poderia, com esse patrimônio, que o artigo 20 garante que é de todos, fazê-lo. Mas esta forma, colocando em risco, inclusive, a estabilidade, me parece que foi inadequada, me deixou perplexo, de repente, assim, antecipar as concessões, e por isso, pela primeira vez na vida, eu tive que apoiar ardorosamente o governo de São Paulo, o governo do Paraná, o governo, e por outros muitos méritos também, mas você sabe que eu estou brincando, o governo de Minas Gerais, ao não aderir a esse processo, e eu acho que a maior parte das empresas federais aderiram porque foram submetidas a um processo que eu considero próximo do que se chama tecnicamente de assédio moral indevido, constrangendo os dirigentes, sob pena de lá saírem, a aceitar isso daquela maneira. É verdade que o acionista controlador pode impor essas coisas, mas tem um preço. O acionista controlador é a União, e a União deve explicação a todos os brasileiros. Eu acho que, nessa forma aqui, não agiu inadequadamente. De maneira que há outras coisas mais que eu ia abordar, vou deixá-lo para depois, porque senão me estenderia demais. Agradeço a paciência e a oportunidade de dividir minha angústia com vocês e dizer que ela é maior ainda, porque o setor de petróleo, com o leilão de Libra, é uma ameaça maior ao patrimônio público do que isso aqui tudo. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom, tem muitas perguntas, um desafio aqui para o moderador. Eu vou começar com o Mauro Arce, já resumindo 2 ou 3 perguntas. Mauro, à luz, né, de um ano de MP, vocês acham que tomaram a decisão certa hoje em relação à renovação? E, segunda coisa, vocês estão se preparando para participar do leilão das usinas que vocês operam? Bom, infelizmente, né, as circunstâncias hidrológicas, né, reforçaram o resultado da decisão que a gente tinha tomado, né? Realmente, nós estaríamos numa situação extremamente crítica, ter que comprar energia para atender contratos, porque a renovação é quando termina, não é? O que aconteceu não foi a renovação, foi a antecipação do fim. Esse é o grande. E para mim hoje aqui está sendo assim uma coisa que eu e o Wildo participamos de vários debates, sempre em posições completamente divergentes. Apesar da gente até ter um respeito muito grande por ele por mim, mas agora é bom ver que eu faço minhas as suas palavras. Então, realmente, o resultado, com o que aconteceu com o PLD, lembrar que nós estamos agora começando uma nova metodologia de PLD para evitar o que aconteceu no ano de 2012, que retardaram o despacho da térmica e o reservatório mergulhou. Ou seja, nessa primeira semana agora, nós já estamos com um novo modelo. E de cara, aqui no sul, o reservatório é muito pequeno, mas está cheio, mas está 257 no sudeste e R$235 aqui no sul, né, o PLD. O caso que o Sérgio colocou da compra de energia, né, no caso da CESP, primeiro, uma empresa puramente, ou desverticalizada, puramente de geração, e que 70% da sua energia seria entregue. O caso afetou a C3E, mas o efeito dessa aplicação seria muito mais grave na CESP, até por conta de pagamentos da dívida. Com relação a preparar a empresa para 7 de julho de 2015, nós estamos fazendo já agora, acabamos de fazer um PDV, um plano de saída voluntária,
né? E já temos 222 pessoas que aderiram a esse plano, né? E a gente vai ter que fazer uma redução na empresa, que nós vamos ter 30% da capacidade de geração que a gente tem hoje, a partir de 7 de julho de 2015. Então, estamos preparando a empresa para essa finalidade. Não estamos fazendo novos investimentos. Com relação a participar de leilões, que o primeiro vai ser o de Três Irmãos, o que eu tenho dito é o seguinte: olha, nós temos um interesse em participar. Precisa ver a proposta. Se a proposta for a mesma que fizeram para nós, para prorrogar por 30 anos, não dá, porque nós não conseguimos cobrir os custos, né? Essa experiência nossa de operar desde o dia 8 de abril, que nós estamos sem a concessão. Até agora, por exemplo, não me pagaram a indenização, não sei nem quanto é. Estamos procurando até verificar, porque existem coisas que não foram colocadas. Por exemplo, lá em Três Irmãos tem um canal de navegação, tem 2 eclusas. Não, mas isso não é custo do setor elétrico. Puxa, mas ninguém paga para passar na eclusa, né? E a eclusa foi feita porque o rio era navegável antes, para não interromper a navegação. Então, tem um assunto, esse ponto que o Wildo colocou, da judicialização, é inevitável. A primeira pergunta que costumamos nos fazer é porque a CEMIG já ganhou uma liminar por conta de Jaguara, e que seria idêntica ao caso de Três Irmãos. Não é igual. No contrato de concessão da CEMIG, existe explicitamente colocado, porque a CEMIG não participou do Plano Nacional de Desestatização. Então, lá está dito o seguinte, que, terminado o prazo, ela teria garantido uma renovação por 20 anos. No nosso caso, poderia pedir a renovação e seria concedida a critério do poder concedente. O critério do poder concedente foi não renovar. Então, de Três Irmãos, o que nós estamos esperando? Exatamente agora a fixação do valor da indenização. Quando fala assim, olha, não, mas a CESP contribuiu para que não atingisse a redução. Bom, nós não recebemos a indenização, né? Só para vocês terem uma ideia, calcularam um número, aí de repente alguém falou assim, puxa, mas vocês usaram 1983, a data da entrada de operação, a usina entrou em operação em 1993. Nós erramos, vamos corrigir isso, certo? Então, a coisa ainda está muito complicada e, inevitavelmente, vai levar para uma disputa judicial. É inevitável. Com relação à participação, vai depender. Se a proposta for os mesmos números que foram propostos, por que você está operando agora Três Irmãos? Até para não criar mais um problema até social e político, até que possa ser feita a nova concessão. Vai haver interesse da iniciativa privada em participar desses leilões dos que não renovaram, né? Agora, seguramente, terá o de Três Irmãos e, futuramente, o de Ilha Solteira e o de Jupiá. Não sei, vai depender da iniciativa privada. Lembrar que já existe aí um movimento dos prefeitos, e até corretamente. Agora vocês são operadores, vocês têm que pagar ISS, Imposto sobre Serviço. Então, virá seguramente um novo imposto. Eu não sou mais um concessionário, eu sou um operador e mantenedor de uma instalação. É um trabalho tão importante, aqui não vai, como aquelas pessoas que são contratadas nas nossas empresas para fazer a faxina, a limpeza. É um serviço que nós estamos prestando, não é uma concessão. Então, os prefeitos já estão se movimentando, né, das cidades onde tem hidrelétricas para cobrar ISS. Então, virá seguramente mais um imposto, mais um encargo, né, sobre o preço da energia. Ô Sérgio, muitas perguntas para você aqui, é natural, né? Então, vou tentar resumir o seguinte. Pelo que você falou, a renovação de geração e transmissão acabou sendo benéfica para a empresa. Mas, com a redução de caixa, como é que você vai trabalhar para captar recursos que viabilizem os investimentos que você mesmo anunciou? E considerando que vocês não participaram
dos últimos leilão de transmissão, isso seria decorrente de uma falta de atratividade ou você já teve dificuldade em financiamento? Bom, primeiro é que a questão, eu acho que, claro que tem a questão do modelo, que ela é geral, né, para todas as empresas, mas cada empresa, obviamente, tem a sua peculiaridade, né? E a CE, particularmente, ela, um ano antes do terceiro ciclo de revisão tarifária e da renovação das concessões, da MP, nós conseguimos, através de um trabalho articulado entre o governo do Estado, aqui o governador Tarso, e o governo federal, nós conseguimos recuperar uma dívida histórica que já havia sido discutido judicialmente, já estava em última instância, já não tinha mais recurso a ser colocado pela União. Então, nós conseguimos um recurso da União, um acordo com a União, né, que entrou no caixa da empresa, aí, em termos, considerando pagamentos que nós tínhamos que fazer, algo na casa aí dos 3 bilhões de reais, tanto para a CED como para a CEGT. 40% para a GT e 60% para a distribuidora. Isso aí nos deu uma condição, né, e esse recurso veio carimbado para a questão investimento, certo? Que eram recursos ainda da antiga conta de resultados a compensar. E então nos deu a condição de nós focarmos, esse foco no investimento que a gente coloca, ele está muito em cima disso, em cima dessa condição. Ou seja, se isso não tivesse acontecido, certamente a nossa situação seria bastante complicada. Eu diria que teria que ser muito bem repensado essa questão, inclusive da própria renovação dos moldes que se deram. Mas, separando, né, pegando a questão da renovação, que é só GT, porque a distribuidora ainda não foi renovada, essa é uma outra discussão que, inclusive, deverá ser até o final do ano, mas ainda nós não temos esses parâmetros e é fundamental que isso também seja discutido. Mas, na questão GT, a gente avaliou que, primeiro, essa segurança de você ter mais um período, porque, certamente, se nós tivéssemos que participar depois dos leilões, né, dessas usinas que não teriam sido renovadas, poderíamos ter uma dificuldade bastante grande de enfrentar esses leilões e poderíamos até perder isso, né? Então, você tem uma garantia do negócio aí por mais um período de concessão. Tinha a questão do ressarcimento, coisa que, no caso, a CESP não tinha, porque nós tínhamos ativos de transmissão que foram ressarcidos, né, na casa ali dos 617 milhões de reais, mais ou menos, que foram divididos ao longo de 36 meses. Né? Então, com isso, a gente imaginou exatamente que nós teríamos condição de enfrentar esse período aí de 3 a 4 anos, né, pensando em novos investimentos, em aumento de caixa e numa reestrutura da empresa interna, exatamente no sentido de redução de despesas, para que a gente pudesse se adequar a esse novo modelo. Então, a situação da CE era um pouco diferente por causa dessa condição de caixa que foi dada em função desse acordo que foi firmado com a União. Claro, paralelo a isso, nós estamos, sim, discutindo a questão das tarifas com a ANEEL, né? Nós temos dúvidas com relação aos valores que foram definidos. Nós estamos, sim, discutindo essa questão que foi colocada aqui com relação a essa necessidade de compra, porque nós tínhamos contratos vendidos também até 2015, todo mundo tinha seus contratos vendidos, depois que teve a descontratação ali no final de 2012, nós começamos o processo de venda dessa energia e hoje, obviamente, nós temos que buscar essa energia no mercado a esses preços especulativos em alguns momentos, né, que o modelo deixa que ele fique dessa forma. Então, isso aí, obviamente, nós estamos discutindo algumas questões com a ANEEL, possivelmente até judicialmente, né, porque o sistema de cotas tudo bem,
mas teve ali uma divisão que, por exemplo, que não considerou o fato de Itaúba, que é 50% da nossa energia. Essa aí também foi capturada de alguma forma. Então, isso aí faz com que também nós tenhamos que fazer essa discussão. Então, nós achamos que foi um processo positivo, apesar de tudo, né, que precisa de adequações, que precisa de mudanças, que precisam ser feitas ao longo do caminho, mas nós tínhamos uma outra situação. Com relação a não participar dos leilões, foi uma questão de atratividade, sim, do negócio. Nós iríamos participar desse último leilão de transmissão, teve um lote que era aqui no Rio Grande do Sul, nós iríamos participar, tínhamos uma parceria já montada, estruturada com a Eletrosul para a participação, mas, em cima dos números que foram oferecidos no leilão, a gente achou que não tinha condições atrativas para se participar desse leilão. Participamos dos leilões anteriores, ganhamos um linhão, que é uma linha de 500 kV, que vai desaguar todas as eólicas aqui da metade sul do estado, que é um linhão de 525, que vem aqui da região de Porto Alegre, Nova Santa Rita, vai a Santa Vitória do Palmar, também em parceria com a Eletrosul, uma obra de 720 milhões de reais. Então, estamos, sim, buscando, tentando, claro, que um cuidado muito sério agora, em função do desequilíbrio que ocorreu pela necessidade da compra de energia, mas que é uma questão, que é um momento que nós vamos ter que passar, basicamente. Mas a ideia ainda é trabalhar aí na questão dos novos investimentos. Obrigado, Sérgio. Professor Ildu, acho que você já antecipou um pouco aqui a sua posição, não falou do assédio moral aos dirigentes de empresas federais, mas o Rui Barbosa, não, por acaso, um advogado da OAB aqui do Rio Grande do Sul, acho que é uma homenagem ao nosso Águia de Aia, mas ele te pergunta quem é que acertou em renovar, em não renovar? Quem acertou? As empresas? Quem foi que tomou a decisão correta em renovar ou não renovar? Eu acho que as únicas que não renovaram foram a Copel. Não é nem renovar, não anteciparam. A Copel, a CEMIG e a CESP. A EMAI também? Não. Também não. A EMAI renovou. O que me deixou assim, sutil companhia de defender 3 estados que, teoricamente, seriam dos nossos cordiais antigos adversários de 2 décadas de como organizar o setor energético brasileiro. Me deixou na companhia do Roberto Araújo, do Pinguelli Rosa, de outros mais, em defesa do sistema Eletrobras, que nós pautamos como sendo uma construção histórica de suma importância, que tem um papel relevante a cumprir na expansão, nem tanto só pela questão financeira, que ultimamente tem se resolvido de maneira aceitável e adequada, usar o BNDES como financiador da infraestrutura. O maior patrimônio da Eletrobras está na sua capacitação de organização, planejamento e gestão de projetos. O patrimônio da sociedade brasileira está também, e em grande parte, na sua engenharia, na capacidade de planejamento, de gestão, de organização. São instituições que têm um papel importante a cumprir. Esse PDV, então, daqui para frente, que está acontecendo lá, 2,1, 2, não sei quantos bilhões de reais, para tirar de lá os mais experientes, em geral, os mais experientes, mais antigos. Isso tudo me parece inadequado. Eu acho que não havia razão de fazer isso de sopetão. 11 de setembro, assim, de repente, cai do céu uma bomba atômica sobre o setor elétrico. Estava notório e claro que nós, em mercê de disfunções estruturais no setor, tínhamos um aumento tarifário para alguns segmentos muito acima do necessário. Mas eu acho que na origem mesmo estava a turma do Mercado Livre, que deixou de ter acesso à energia barata porque o excedente da descontratação de 2003, 4, 5 e 6 desapareceu. Aquele colchão de transferência da renda que eu citei lá, o excedente econômico da ordem, que poderia ser 5, 6, 7, 10 bilhões de reais ao ano, como está no livro,
Em vez de ir para os educação pública, saúde pública, capitalização das estatais, foi para o Mercado Livre. Como o Mercado Livre acabou, passou a pressão a querer agora ter um segundo colchão. A Fiesp, da qual eu fui diretor de energia por 2, 3 anos, acabou capitaneando esse programa de assédio público ao governo, dizendo que a tarifa e tal. E eu me opus a isso, tanto que eu não estou mais lá, com muito orgulho, porque eu acho que o meu papel aqui é como defensor, um analista independente, acadêmico, defensor do interesse público. Portanto, o problema não é só quem acertou ou quem não acertou. Eu acho que esse processo não deveria ter existido, deveria ter sido feito de outro jeito. Por isso, trouxe à baila a discussão do ex-governador Olívio Dutra. Precisamos ir de baixo para cima, debater por um outro caminho, envolver o Congresso Nacional, e, na minha opinião, está na hora de rever tudo isso. Antes que nós embrenhemos por judicialização e paralisação de tudo, eu acho que ainda há tempo de ir no Congresso Nacional, Fórum das Empresas, esse debate aqui é muito importante. Vamos rever esse processo todo. Tem a grandeza de dizer, olha, foi uma tentativa bem intencionada de reduzir as tarifas, que não vai acontecer, porque não está acontecendo, a máquina de aumentar continua de pé. Vamos rever tudo isso. Não faz mal, a gente aprende com os erros. Obrigado, professor. Bom, a gente tinha perguntas específicas sobre os ex-autárquicos lá da CE, sobre a repotencialização de Burgos, sobre o futuro do Mercado Livre, mas eu vou propor que vocês segurem ele aqui agora, no intervalo que a gente vai fazer, porque esse intervalo faz parte também do seminário, a gente tem que trocar um pouco fuxicar um pouco em cima do que a gente conversou, e também porque a gente tem outros painéis. Então, eu queria agradecer ao Mauro Arce, ao Sérgio Dias, ao professor Ido Zauer, e convidar vocês para um intervalo de 20 minutos, e o seminário continua lá. Voltamos já já. Nós agradecemos aos participantes do painel, informamos que, em virtude do avançado no horário, nós faremos um curto coffee break e, dentro de 10 minutos, iniciaremos o painel político com os deputados Adão Vilaverde e Gilmar Socella.